Esse corte é um oferecimento de BetSul, sua bet de norte a sul. 100% regulamentada, segura. Para apostar, é só apontar o celular pro QR Code ou clicar no link da descrição. E o nosso querido Leonan Lopes falou o seguinte: eu acredito que Maestro Júnior não fez por mal, assim como Joel Santana em 2011. Leonan é o rapaz que eu dei um abraço no primeiro momento, que é meu colega lá, professor de É Bahia ou Vitória? Ele é Flamengo. Ele é Flamengo, é? Ele é Flamengo. Ele é carioca, inclusive, não é esse baiano que torce pra não. Eu não gosto muito disso não, mas enfim. Mas ele realmente, ele acha... Eu também acho que não. Tem esse lance aí, Lalaço? Mostrar, né? Que se a gente mostrar isso, senão... falando mal ainda, a Globo leva até o estúdio da gente. Até o estúdio a Globo leva. Vem Maestro Júnior aqui. Maestro Júnior vem buscar aqui o estúdio. Meu Deus. Não, mas só para contextualizar vocês, acredito que todos assistiram, né? Maestro Júnior disse que depois do jogo ia tomar um vinho e comer uma sardinha frita. Na verdade... Você já tá querendo Paulo Carneirizar a resenha. Calma. Falei qual foi. Não, o contexto foi o seguinte, estavam falando sobre as substituições, foi no momento que a última substituição do Bahia, e aí Júnior tinha acertado todas as substituições, quem ia entrar no Flamengo, quem ia entrar no Bahia. Aí eu acho que Vilani, né, que tava narrando, falou, pô, se você acertar do Bahia também, eu pago o jantar, você pode escolher até um restaurante caro. Aí ele falou, não, hoje até uma sardinha frita tá legal, tipo assim, tá ligado? Então, aparentemente, realmente não teve maldade, mas tendo maldade ou não, a repercussão e a gravidade, pra mim, é a mesma, porque ele, para fazer uma transmissão nacional, ele tem que tentar, no mínimo, a par do cenário nacional, né? Eu tenho certeza que... Ele tem que saber que o apelido do Bahia é sardinha, né? Tem uma curiosidade. Do mesmo jeito que ele não pode falar amanhã que vai comer galinha frita. É sério, pô. Sem querer gastar. Sim. E não é nem por conta disso mesmo, assim. É porque, se você parar pra observar, talvez até uma curiosidade que as pessoas não saibam, mas tem muito narrador e comentarista que entra em contato via direct pedindo informações sobre os clubes. Pô, o que eu posso falar? O que eu não posso falar? O que você acha disso? E se eu falar isso sobre a história de tal jogador? Eles mandam, muitos deles, e não é só da Globo, da ESPN, da TNT, tá cheio, o direct tá cheio. Então os caras sabem exatamente o que precisam falar. Então ali eu achei que foi falar assim pra tentar amaciar, né? O cara quer gastar. Um descuidado, né? O cara quer gastar. Passar a informação corretamente. Isso que o VGA falou é bem verdade, porque e eu acho que é muito importante o profissional fazer isso. Ele querer ali, né, se adequar, entender. Porque você vai para uma transmissão como essa a nível nacional e traz um discurso como esse, é péssimo, pô. O torcedor fica com a autoestima lá embaixo. Uhum. Fora que eu acho que como um profissional mesmo de qualidade, eu preciso entender onde é que eu estou pisando. E muitas das vezes nós somos desvalorizados nesse sentido, principalmente a gente daqui do Nordeste, porque vem à tona esse discurso deles não se interessarem tanto pelo que a gente faz, então tem que ser sempre muito suor, muito sangue. O Bahia agora com investimento maior tem mais visibilidade nesse aspecto, mas assim, é sempre mais difícil pra gente. Falou disso aqui sobre arbitragem com o Manuel Lima Matos na semana passada, e vai por esse caminho também, esses prejuízos que nós temos relacionados à arbitragem. Diz respeito a isso também, essa falta de interesse deles, né? Olharem pra gente com os olhos de quem vê, de fato. Concordo. E não apenas com quem tá ali de maneira superficial. Eu tenho uma mestra, né? Um abraço para a Lívia, que ela era diretora de arte. E às vezes ela chegava pra mim e ficava me questionando sobre determinadas coisas que eu tava fazendo lá nas minhas atividades. E aí uma das frases que ela me falou que ficou marcada na minha cabeça é porque atualmente a gente fala assim, as pessoas às vezes não querem se preocupar com o que as outras pessoas vão entender. Mas elas precisam se preocupar com isso, né? Você é responsável pelo que você fala e é responsável também pelo que a pessoa entende. Então, assim, o que ele falou perpassou isso, né? Foi o completo despreparo e falta de tato do simples, do estudo do simples. É como o Ítalo falou, e aqui não é nem sacanagem. Sim. Ele poderia simplesmente falar uma coisa, um outro absurdo com relação a algum outro time. Na minha cabeça não me vem um exemplo que eu possa dar que não seja o do Vitória, por exemplo. Mas tá claro. Mas isso aconteceria, entendeu? É a mesma coisa, porra. Chegar lá, sou convidado de um programa. Comer um peixe frito depois que o Santos perde pro Flamengo. Pronto, é tipo isso, sabe? Ou então, vou comer carne de porco depois que aconteceu algum jogo do Palmeiras. Entendeu? Então, assim... E é muito mais difícil ele provar a inocência dele do que a gente acusar, né? Aí fica difícil. Ele vai provar como? A gente tem como provar por tudo que a gente já sofreu, mas ele não tem como provar que ele cometeu um equívoco, né? É muita gente contra ele nesse aspecto. E o que adiciona mais peso ainda é o fato de ele ser Flamengo. Exatamente. Esse é o top. Ele é flamenguista, né, velho? Ele é ídolo do Flamengo, Mas né? eu acho que foi na inocência, sabia? Eu também acho que foi na inocência, com todo respeito. Sinceramente, eu ainda acredito nessa resenha.
Pelo contexto, eu acho que foi na inocência. Não foi tipo, Sim. vou comer uma sardinha frita, hahaha, dando risada. Foi Isso, ele o realmente... contexto de convidar pra jantar, então, enfim. Eu de acho qualquer que isso, na jeito, verdade, né? E ele pode gostar de sardinha realmente? Isso. Pode ser uma coisa... Tira da informação, mas eu vi algumas pessoas que conhecem mais do Rio falando que é uma tradição em volta do Maracanã. Os bares vendem sardinha frita, né? Como aquela estufinha Não, tá tem a sardinha explicado. frita. Assim. O- O cara, ele poderia comer qualquer outro peixe, né, pô? Tem um badejo, tem pescada amarela, tem mas aí robalo. também, Titi. O Moacir, o grande Moa, grande abraço, viu, Moa? E também pra toda a rapaziada de Mundo Novo. Ele falou por maldade, sim. Ele é sempre tendencioso. Tendencioso é. O Ravel queria jogar para você a sua opinião sobre o assunto. E eu vi alguém comentando, falando que em transmissões como essa, se tem um cara como o Maestro Júnior, por mais que ele seja um comentarista generalista da Globo, é um torcedor do Flamengo, é um ídolo do Flamengo. Para equilibrar, teria que ter também um comentarista local, não necessariamente torcedor do Bahia, mas que saiba dar contexto aos comentários do jogo, numa situação como essa. O que é que você acha da situação toda e sobre essa opinião também? Rapidinho, só antes de você falar que Sargação, ele mandou aqui, pra não me deixar mentir, né? Vou mostrar pra vocês aqui, só pra vocês conseguem ver daí, mas vou colocar aqui também Sim, na sim. câmera. Gustavo Villani, né? Ele mesmo aqui. Tem que ver se podia publicizar isso, né? Ele mandou Não tá dando pra ver, não, hoje. Vamos, Ravel, joga aí. Eu acho que, assim, eu tô muito pela linha do que o VGA falou, mas eu acho que também tem um pouco disso que você tá trazendo, Lalaço, que é o seguinte, isso só se torna uma discussão, fica em voga, porque a gente tem como pano de fundo um grande problema que circunda a transmissão no futebol brasileiro há algum tempo. A Globo, em especial, como detentora dos direitos de transmissão da maioria das competições que a gente assiste aqui, ela tenta vender uma transmissão nichada para o seu maior público consumidor, isso é um fato. Eu coloquei o pré-jogo ali para assistir 25 minutos mais ou menos antes da bola rolar, e toda a história do jogo circundava em torno do Flamengo. Uhum. A torcida do Flamengo entrevistada, o recorde de público, né? Quer dizer, o recorde de público não, assim, mais uma vez o Flamengo botando um bom público com quase 5 milhões de faturamento com bilheteria. Então, assim, tudo era pensado para o Flamengo e muito pouco para o time adversário. A gente está falando do Bahia aqui, porque é a nossa pauta, mas eu entendo que a maioria dos times eles receberiam esse mesmo tipo de tratamento, e isso me incomoda um pouco, porque a gente tem algumas centenas de milhares de assinaturas do Premier de um torcedor que está ali para consumir a informação do seu time. Ele quer dialogar com quem vai poder falar sobre o seu time e não sobre o Flamengo. Então, minha análise em relação a isso é como eu acho que, sob o ponto de vista mercadológico, a Globo, através do Premier, está muito mais preocupada em atender o seu maior cliente, o cliente que tem um potencial de faturamento maior, que é o Flamengo, e em razão disso ele prejudica um pouco a experiência do consumidor que está ali para ver Bahia, para ouvir Bahia, e que fica com a sensação, a gente está aqui discutindo, temos que discutir mesmo, alguns minutos já, se o cara teve a intenção ou não de ter uma fala infeliz. Que a fala foi infeliz, eu acho que isso é um ponto pacífico. Agora, foi uma fala infeliz deliberada ou foi uma fala infeliz e inocente? E quanto tempo a gente está tendo que investir, quantas outras pessoas investiram tempo para poder falar sobre isso, em razão de você ter, acho que na minha avaliação, um despreparo. Né? Uhum. Você não entender qual é o contexto onde você pode aplicar determinado costume, determinada tradição, determinada fala, porque aquilo ali pode simplesmente melindrar parte da torcida. E quantos poderiam ser melindrados ao ponto de falar assim, pô, não vou mais consumir no Premier, não, vou cancelar minha assinatura. Sim. Então, eu acho que esse tipo de pensamento ele tem que ser evidenciado, porque a minha experiência enquanto consumidor, que fui ali ver o jogo como analista, né? Afinal de contas, a gente cobriu ali no NE também depois do pós-jogo, mas enquanto torcedor do Bahia, eu confesso que eu fiquei muito insatisfeito com a cobertura que se dá para um time que não tem o mesmo potencial mercadológico que o Flamengo, mas que está ali também gerando faturamento para a empresa. Então, acho que o pensamento de transmissão tem que mudar um pouco. Com oferecimento de Betsul, você acabou de assistir um corte do Zona Mista. Exatamente, meus amigos. Toda terça-feira, às 20 horas, estamos ao vivo aqui no YouTube e você pode acompanhar o próximo convidado lá no Instagram, @Insta do Zona.